Aqui está Maputo, capital de Moçambique. Moçambique tem 23 milhões de habitantes. O idioma oficial é o português. É um país com grandes riquezas e potencialidades. Por aqui o que se vê é gente lutando, trabalhando e apostando no futuro. Porque depois de séculos de opressão colonial e décadas de guerras, o país está vivendo um importante processo de reconstrução, pacífico e democrático. Nós vamos conversar sobre isso com Armando Guebuza, presidente de Moçambique, eleito em 2004 e reeleito em 2009. É um processo de aprendizagem, é um processo de recuperação da autoestima, é um processo em que nós testamos as nossas convicções e a nossa capacidade de realizar as coisas. Moçambique fica no sul do continente africano. Tem uma área de pouco mais de 800 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho dos estados de Minas Gerais e São Paulo juntos. Moçambique foi a primeira colônia portuguesa na África. Durante quase 500 anos, os portugueses controlaram o país. Por causa de sua posição estratégica no Oceano Índico e do seu extenso litoral, Moçambique sempre atraiu a atenção de outros povos. Além dos donos da terra, os africanos, aqui se estabeleceram ao longo do tempo os árabes, os indianos e mais tarde os europeus. No início dos anos 60, começaram a ganhar corpo os movimentos contra a dominação colonial. Em 1964, teve início a luta armada contra as tropas portuguesas. A guerra contra o colonialismo durou 11 anos e só acabou em 1975, quando Moçambique conquistou a independência. Esta vitória foi conquistada à custa de incalculáveis sacrifícios do povo moçambicano. Conquistada a independência, os moçambicanos tiveram de fazer frente à pesada herança colonial. Faltavam hospitais, escolas, professores e mão de obra qualificada. O português foi declarado idioma oficial, embora a população falasse 23 línguas diferentes. Mais de 3 décadas depois da independência, Moçambique ainda é um dos países mais pobres do mundo. O desemprego é de 25%. O PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país, é de 23 bilhões de dólares, cerca de 1/100º do PIB do Brasil. A renda per capita é de 428 dólares, uma das mais baixas do mundo. Graças à paz e à estabilidade política, nas 2 últimas décadas a situação econômica do país vem melhorando bastante. Nos últimos 6 anos, o PIB de Moçambique cresceu a taxas robustas, entre 7% e 8% ao ano. Presidente, Moçambique é um país livre hoje, mas Moçambique continua a ser um país muito desigual. O senhor não conhece algum país que não seja? Num país que não seja, duvido que haja. A diferença, se há, é que Moçambique é um país desigual, mas é um país que cujo objetivo não é continuar a ser desigual. Ainda não gostamos da desigualdade que existe, mas está diminuindo. No período colonial, Moçambique
uma universidade. Número de alunos, 2.000, dos quais só 40 eram moçambicanos. Portanto, hoje temos mais de uma instituição universitária em cada província. Em todas as províncias nós temos isso. Havia lugares onde a pessoa, para ir para o hospital, tinha que percorrer 100, 200 quilómetros a pé. Portanto, sim, há desigualdade, mas felizmente a desigualdade é menor que a anterior, mas esta desigualdade que nós temos agora ainda nos incomoda. O senhor olhando para frente assim, o senhor acha que os próximos 15, 20 anos de Moçambique serão... Este país estará longe. Por quê? Estará longe. Primeiro porque temos consciência de que o que nós comemos temos que produzir. Com as nossas próprias mãos, no nosso território temos água, temos que produzir. Os 7% que nós temos obtido até agora vem exatamente do produto do trabalho das pessoas, nas fábricas, nas escolas, nas machambas, como nós chamamos de machambas, os campos de produção, etc, etc. Isto é fundamental. Se nós não compreendemos bem isto, nós não havíamos de crescer. Em segundo lugar, temos a sorte de ter muitos recursos. Os grandes recursos são gás, gás natural e carvão. Sim. Paz, liberdade, estabilização política e legislação moderna. Estas conquistas foram fundamentais para atrair o interesse de grandes investidores internacionais. Moçambique é um país muito rico em minério. Tem uma das maiores minas de carvão a céu aberto do mundo. Nos últimos anos foram descobertas no país grandes jazidas de gás que devem se converter numa importante fonte de receitas para Moçambique. As reservas já identificadas no norte do país estão entre as maiores do mundo, 100 trilhões de pés cúbicos. Mas especialistas apostam que esse número vai crescer nos próximos anos com novas descobertas. Esses recursos, de modo geral, estão sendo explorados por companhias estrangeiras. Como é que o governo pode garantir que o fruto, evidentemente que haja remuneração do capital, mas que o fruto, parte importante do fruto dessa exploração, seja usado em benefício de Moçambique? Através das nossas leis. Nós temos acordos com as empresas que lá estão e esses acordos, naturalmente, garantem que os impostos sejam pagos. Os impostos sejam pagos. Começamos há pouco tempo, ainda não vimos no seu boom o que significariam esses impostos e que impacto teriam no nosso país. Falo mais assim do carvão. Mas também há outra via, é que essas empresas empregam moçambicanos. Só em Tete, nos últimos 3 ou 4 anos, algumas das empresas já têm mais de 5.000 trabalhadores que entram. Portanto, isso também ajuda a combater exatamente a pobreza e as desigualdades que possam existir. E há infraestruturas que temos que criar, normalmente com estas mesmas empresas, a contribuição social das empresas. Moçambique depende hoje muito, depende menos do que antes dos doadores estrangeiros, até no seu próprio orçamento. O senhor vê uma solução para esse problema mais ou menos a curto prazo? Como é que o senhor vê isso? Porque é evidente que doadores sempre botam condições. É evidente, sim. Mas nós podemos dizer que nos últimos anos temos vindo a reduzir a nossa dependência. Hoje estamos a quase 40%, 37%. Já estivemos a 52%, 60%, etc, etc. Nas ruas de Maputo ainda há marcas de uma época em que a Frelimo considerava que o socialismo era a solução. O senhor ainda acredita que o socialismo é uma solução para os problemas de Moçambique e da humanidade? Como sabe, esse é um problema debatível em qualquer parte do mundo, né? Porque o que se coloca é aquilo que estava falando de desigualdades, né? E, além das desigualdades, o problema da justiça social. Uns chamarão a justiça social o socialismo e outros chamarão outra coisa qualquer. Por exemplo, nós temos situações aqui dramáticas, o HIV-Sida, a malária,
que, em parte, levam tempo a resolver porque nós não temos recursos. Portanto, eu acho que há elementos de justiça social que o socialismo traz para o mundo e que são aplicados em muitas outras partes do nosso planeta e que é de encorajar. O acesso à assistência social por parte das populações é fundamental para que elas possam, de facto, ter acesso ao ensino, à saúde e, em consequência, poder dar a maior contribuição na sociedade. Até quando, eu não sei. Até não ver necessidade disso. Sim. Ou seja, o mercado sozinho não resolve os problemas da população. O mercado sozinho, é óbvio, já se mostrou que não resolve sozinho. É preciso que haja uma regulamentação e uma capacidade do Estado não somente de fiscalizar, mas também de utilizar certos recursos para pô-los à disposição das populações. É esse o propósito. Alguns dizem, mas Moçambique cresce 7% por ano. Estes 7% ainda não entraram no bolso do cidadão. É engraçado. Eu acho que é engraçado porque a distribuição não se faz dessa maneira. A distribuição faz-se de outra maneira. É aumentando o número de escolas, é aumentando o número de hospitais, é aumentando o número de estradas, é colocando a energia onde é necessário. Hoje temos praticamente em quase todos os distritos energia elétrica nas sedes. Aumentando o emprego também. Aumentando o emprego, sim, porque permite investir mais. Na década de 1960, quase todos os países africanos conquistaram a independência. A Inglaterra, a França e a Bélgica foram obrigados a transferir o poder nas suas antigas colônias. Mas Portugal não entendeu que novos ventos estavam soprando na África e tentou manter à força suas posições na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, em Angola e em Moçambique. Além disso, no sul do continente, a Rodésia, a Namíbia e principalmente a África do Sul continuavam dominadas por minorias brancas que impunham regimes racistas como o do apartheid contra a maioria negra. Quando que o senhor, ainda um garoto, o senhor sentiu o que era ser colonizado? Como é que foi isso? Eu vivia num bairro do Caniço, chamamos de bairro do Caniço, e estudava numa escola chamada Rudimentar. E nessa escola, nós, os alunos, tínhamos que fazer quase 7 anos a 4ª classe. E os outros nossos colegas que estudavam nas escolas oficiais faziam 4 anos em 4 anos. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe. E nós perguntávamos, mas por que nós temos que dar estes passos todos? Bom, e a resposta que vinha era, bom, é porque vocês não têm assim muita inteligência. Ou seja, a administração colonial passava a ideia de que vocês eram inferiores. Era óbvio. Isso era óbvio. O meu pai, por exemplo, era um enfermeiro. Era enfermeiro auxiliar. Mas ele tinha feito o mesmo curso que outros enfermeiros europeus. Mesmo assim, continuou enfermeiro auxiliar. Então, aqui há alguma coisa que não corre bem. Havia também a figura do que se chamava os assimilados. O que eram os assimilados? Bom, os assimilados eram os negros que eram considerados pelo sistema como tendo renegado a sua própria cultura e tinham adotado a cultura portuguesa como a sua cultura. Por exemplo, um indivíduo que soubesse ler e escrever, um indivíduo que se sentasse à mesa e sabia utilizar o garfo e a faca, um indivíduo que falava português em casa, mas como pode entender, isto é uma humilhação. Fingiam isso quando estavam num ponto, mas viviam de novo completamente a sua cultura, porque a gente não pode fugir da nossa cultura. Aqui em Lourenço Marques, agora em Maputo, por exemplo, a partir das 8 horas da noite, os negros não podiam andar na rua. Era um recolher obrigatório para os negros. Ou seja, no fundo, os negros viviam em estado de sítio permanente. Permanente. Então, se eles aparecessem depois das 8 horas da noite, a alguma parte, encontravam-se com a polícia, tinha quase que gritar, eu sou cidadão, veja lá o meu bilhete de identidade, para não ser preso.
e para não ser chamboqueado. Não se sabe o que é chamboqueado? Não. Batido com um cavalo marinho, uma espécie de cavalo marinho de borracha. Bom, não um cavalo marinho original, mas borracha, e que utilizavam para reprimir as pessoas. Era um processo de tentativa por parte do colonialismo de nos tornar portugueses. O colonialismo português privava a população negra de direitos básicos. As crianças negras, por exemplo, não tinham as mesmas oportunidades dos filhos dos colonizadores. Só tinham acesso a um ensino de alguma qualidade quando enfrentavam as pouquíssimas escolas das missões estrangeiras. Se compreendia que os negros eram discriminados e sofriam a discriminação e o racismo na própria escola. Então, os negros mais crescidos disseram, não, nós temos que fazer alguma coisa para os nossos irmãozinhos que têm problemas. E ali davam explicações e ajudavam a preparar as lições para eles terem melhor aproveitamento na escola. Então, como não se ensinava nada, nem na história, nem na geografia, que tivesse uma ligação profunda com o nosso país, então ali procurávamos fazer aquilo que era necessário fazer para as pessoas compreenderem e ter orgulho de si próprios, de várias maneiras. Participávamos em danças, grupos culturais, participávamos também em debates. E nos debates escolhíamos os temas que mais nos preocupavam. Era o nosso pensamento que saía e que se manifestava. É nesse processo que se dá o salto na procura da explicação da discriminação, etc., para a política. Isto aqui é porque na nossa terra nós não somos senhores. Então temos que encontrar maneira de nos libertarmos. Quem é o inimigo? Como fazemos? Que meios temos? ¡Viva Frelimo! ¡Viva! ¡Viva Frelimo! ¡Viva! ¡Viva Unidade Africana! ¡Viva! Em 1962 foi fundada a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, que unificou vários movimentos anticolonialistas. A nova organização era comandada pelo Dr. Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane é considerado o grande arquiteto da Unidade Nacional Moçambicana. Filho de um chefe tradicional, teve formação acadêmica na África do Sul e em Portugal e fez um doutorado de Sociologia nos Estados Unidos. Foi presidente da Frelimo por 7 anos. Morreu em 1969, aos 42 anos, ao abrir uma encomenda que continha uma bomba. O pacote teria sido enviado pela Polícia Secreta Portuguesa, a PIDE. O Dr. Mondlane, antes de ser presidente da Frelimo, vem a Moçambique e vai falar na igreja. É a mesma igreja onde nós nos encontramos. E ele, ao falar, diz assim, vocês devem estudar, estudem. E arranjou aí uma imagem de uma águia, que disse que havia um indivíduo muito inteligente, especialista na área da veterinária e que zoólogo, e que criou várias aves em casa, incluindo uma águia. E quando veio o amigo dele, ele disse, sabe, esta águia já não é selvagem, isto aqui é um animal como as outras aves que eu tenho cá. E o outro disse que não é verdade. Não é verdade. E, de facto, passado algum tempo, aquela águia pôs-se a voar. Esta imagem, pela maneira, ela tinha uma capacidade de comunicação impressionante, levou a dizer assim, bom, se ele diz estudem, continua a estudar e dar-nos essa história, quer dizer que o estudo é o caminho para a independência. Para a águia voltar a voar. E então é aí o salto que nós damos para compreendermos a necessidade da independência, para o aspecto político já politizado mesmo. Quando se forma a Frelimo em Dar es Salaam, em Dar es Salaam havia também outros movimentos. Havia o movimento da África do Sul, do Zimbábue. Movimento de libertação. Eu chego a Dar es Salaam, capital, uma parte do nosso grupo é levada para Bagamoio, que era um campo de treino, e nós treinávamos utilizando paus. Não havia armas e nem era necessário utilizar armas, de facto, e treinávamos tudo aquilo que era preciso fazer para a guerrilha. No fim do meu treino inicial, sou transferido para
na Xingueia. Era o centro próximo da fronteira com Moçambique, onde de facto preparavam-se as pessoas para a guerra. Preparavam as pessoas em termos morais, de ética e de convicções, mobilização política muito forte e também, naturalmente, as técnicas de guerra, a parte armada da guerra, se posso dizer. E treinei lá. No fim do meu treino, antes de avançar para o interior, como os outros colegas meus tiveram essa oportunidade de avançar, Eduardo Mondlane diz: vem para aqui, para dar esse salame. E por que ele precisou de mim? É porque o secretário dele anterior era Joaquim Chissano. O Joaquim Chissano partiu para outros treinos na União Soviética na altura. E mais tarde, então, o senhor já vai atuar diretamente nas zonas liberadas ali do norte de Moçambique? Mais tarde entro para secretário de Educação. E a minha ação como secretário de Educação foi exatamente reforçar e concentrar a educação nas zonas libertadas. Acabavam de ser libertadas. Estamos a falar de 1966. Com o desenvolvimento da nossa luta, começaram a aparecer nova situação a que não estávamos habituados, que é a governação. Garantir comida para as pessoas, escolas para as pessoas, hospitais para as pessoas, etc. E também a necessidade de garantir que as pessoas produzem para podermos comer. Apareceu nesse processo alguns dirigentes do nosso partido, pessoas que exploravam as populações. Portanto, não pagavam como devia ser. De tal maneira que houve uma revolta das populações. Então, a direção do partido apoiou as populações e procurou mobilizar as pessoas e os dirigentes a compreenderem o novo fenómeno para poder servir as populações. De contrário, não havia necessidade de estarmos a fazer uma luta para fazer exatamente aquilo que os colonos faziam. Aí torna-se claro que o problema de luta não é raça, não é de raça. Pode haver pessoas mais brancas, mas também maus pretos, como vimos nesse caso concretamente. Portanto, a nossa luta é pela dignificação do homem, do ser humano, tanto que ser humano, de qualquer raça. Felizmente, o nosso partido desde sempre defendeu essa posição e continua a defender essa posição. Este grupo que pensava desta maneira não compreendia por que é que as mulheres podiam ser guerrilheiras. Que podíamos ter mulheres a treinar, e a disparar, e a mobilizar, e a trabalhar como se fossem os homens. Então, recusavam-se. Isto é depois da criação do destacamento feminino. O treino era muito duro, era duro, não brincavam conosco e diziam muito bem, é que se brincassem conosco nós íamos morrer mesmo. Aquela variedade de experiências, mas de mulheres jovens que algumas delas tinham visto eletricidade pela primeira vez no campo de treino. Água, quer dizer, uma torneira, tinham visto pela primeira vez no campo de treino. E elas chegaram ali, receberam um uniforme e botas. Pela primeira vez, por calças e por sapato. Foram as botas de treino. Nós criamos uma identidade de por que tu vies parar aqui? Quais são as tuas motivações para tu estares agora a dizer que queres treinar e queres lutar contra o colonialismo português? O que é que te trouxe? O que é que te motivou? A experiência de sair de uma universidade e estar num pelotão em que as meninas nem português falam. Mas nós temos que comunicar, e eu tenho que comunicar com elas, são minhas colegas. Elas têm que me entender e eu tenho que entendê-las. Não havia quadro preto. Os professores ensinavam escrevendo no chão, a ler e escrever. Alguns deles são doutores hoje. Então, era preciso pensar nessas coisas todas e nós não tínhamos absolutamente nenhuma experiência. Só tínhamos a convicção de que estávamos a queremos fazer uma coisa correta. Então, o momento em que eu comecei a trabalhar foi exatamente esse momento em que tínhamos que ver como organizar o sistema de educação e como, nesse mesmo processo, aproveitar aqueles que tinham alguma formação para poderem acelerar esses processos.
bela que há na vida de um homem é viver livre, é viver independente, é ou não é? Com a morte de Eduardo Mondlane, assumiu a direção da Frelimo Samora Machel, que liderou a luta contra o colonialismo português até a vitória em 1975. Ele foi também o primeiro presidente de Moçambique Livre. Samora tinha uma visão de desenvolvimento a longo prazo e convocou os jovens a participar da construção do país. Governou Moçambique durante 11 anos. Em 1986, morreu num acidente aéreo que, para o governo de Moçambique, foi um atentado, promovido pelo regime racista da África do Sul. Presidente, como é que foi o seu sentimento quando o Samora Machel faz o discurso no estádio da Machava? Nós ganhamos. Como é que foi sentir isso? Quando chega o momento do regresso de Samora, ele faz de rumo ao Maputo e visita todas as províncias, de facto, de rumo a Maputo. E o presidente Samora proclama a independência e nós sentimos realmente realizados, finalmente. Mas já tínhamos assumido que não é fácil também estar num país independente e, sobretudo, ao nível da direção, por causa dos problemas que um país pode ter. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Acho que sempre existe a sensação de que quando se conquistar a independência, os problemas estão resolvidos. Desaparece. E aí se descobre que agora que os problemas estão começando. São outros problemas. Porque os outros problemas que nós tínhamos antes também não eram fáceis. Eram pessoas que não tínhamos nada em termos materiais. Só tínhamos as convicções. E tínhamos que convencer outras pessoas a ajudar-nos naquilo que, de aspectos materiais, se diz respeito. E o resto tínhamos que fazer nós mesmos. O processo de saída de boa parte da população de origem portuguesa que vivia em Moçambique foi um processo muito traumático, digamos assim. Foi. Havia apenas 65 médicos em Moçambique. E grande parte partiu. Grande parte partiu. E grande parte partiu, sim. Não estavam preparados. Realmente não estavam preparados. Diziam que eram os vencedores, que fariam tudo, etc. Não estavam preparados para uma independência para Moçambique, para Angola ou para qualquer outro país. E a situação entrou como choque. Todos foram apanhados de surpresa. E a reação de uma pessoa que é apanhada de surpresa numa coisa tão fundamental varia. Salve-se quem puder. É assim que muitos deles dizem, não, com esta gente nós não podemos aceitar trabalhar, não podemos aceitar viver com esta gente, porque esta gente foram sempre nossos criados em casa, empregados em casa. Não podem ser dirigentes para nós. E alguns deles fugiram para a Rodésia, outros foram para a África do Sul, outros voltaram mesmo para Portugal. Mas nesse processo também não tinham economias nos bancos. Então tinham que carregar tudo aquilo que tinham investido e sair com isso enquanto fosse possível. É assim que chegamos aqui na cidade de Maputo e encontramos naqueles passeios todos cheios de contentores daquele tempo. O que eram os contentores? Era madeira de jambiro, primeira classe, que cortavam, ligavam, etc., colocavam as coisas deles nisso e, de facto, o que estavam a exportar era jambiro, era madeira, que era muito valiosa na altura, sobretudo nos mercados europeus ou mesmo aqui nos mercados sul-africanos. É isto que aconteceu. Agora, isto, naturalmente, também cria reação. Eles saem com fábricas. Com isto, o que é que nós fazemos? Temos que fazer alguma coisa. Então, nós decidimos que era preciso reduzir o tempo de preparação. Se quisessem ficar, que fiquem. Fez-se apelos em todo lado. Eu tive reuniões com várias pessoas. O presidente Samora teve com os outros, etc. E concluímos finalmente que era preciso dizer assim, bom, então, se está para sair, sai em pouco tempo. Aí é que tem o tal 20-24. Sim, São 24 quilos para levar, 24 horas para sair. Moçambique ainda viveria dias muito difíceis. Após a independência, por influência dos regimes racistas da África do Sul e da Rodésia,
foi fundada a Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO. O movimento armado passou a disputar o poder com a Frelimo, levando o país a uma guerra civil que durou 16 anos. Somente em 1992, com o fim do regime do apartheid na África do Sul, a Frelimo e a RENAMO assinaram um acordo que pôs fim à guerra. A RENAMO reconheceu o governo da Frelimo e foram convocadas eleições em 1994 com a participação da RENAMO. Depois da morte de Samora Machel, assumiu a presidência de Moçambique Joaquim Chissano, um dos fundadores da Frelimo. Ele negociou a paz com a RENAMO, terminou com a guerra civil, instituiu uma democracia multipartidária no país e convocou eleições livres. Foi eleito presidente com grande votação em 1994 e reeleito 5 anos depois. Em termos reais, com a paz, finalmente os moçambicanos puderam pensar no futuro e puderam começar a construir uma nação. Nessa nova etapa, um dos pilares foi o investimento em educação. O clima hoje é de grande otimismo. O país entrou no radar dos investidores estrangeiros e muitos moçambicanos estão abrindo negócios e olhando com confiança para o futuro. Mas ainda existem muitos desafios. Na área social, o país avançou bastante nos últimos anos. Graças aos investimentos na saúde e às campanhas de vacinação, foi possível reduzir bastante a mortalidade infantil. Hoje, de cada 1.000 crianças que nascem, 79 morrem antes de completar um ano, uma percentagem ainda muito alta, mas bem menor do que a de 1975, quando o país se tornou independente. Naquela época, eram mais de 200 mortes para cada 1.000 nascimentos. A construção de hospitais, a formação de médicos e enfermeiros e o lançamento de novos programas de saúde estão permitindo que mais pessoas tenham acesso à assistência médica. Graças a isso, o número de mortes por doenças como AIDS, malária e cólera está caindo. Apesar dos avanços, o número de infectados com o vírus HIV ainda é alto, 11,5% da população adulta. 1.700.000 pessoas precisam de medicamentos para combater a AIDS. Por isso mesmo, a fábrica de antirretrovirais de Maputo será um grande avanço no combate à doença. A fábrica é resultado de uma parceria entre a Fundação Fiocruz e o governo moçambicano. A parceria com outros países é fundamental para Moçambique. O Brasil está presente nas áreas de saúde, educação, pesquisa e formação profissional. A resposta para isso é termos maiores receitas do que aquelas que nós temos para o nosso orçamento. Mas, em qualquer das circunstâncias, nós continuaremos a precisar, como qualquer outro país precisa, de investimentos. Também, não somente domésticos, mas também investimentos exteriores. Porque para o país crescer, para dar os saltos que precisa dar, é preciso que haja injeção de recursos, em termos de capital, em termos de know-how e em outros termos de capacitação. Moçambique está vivendo um novo momento, um momento de paz, democracia e crescimento econômico. O desafio agora é melhorar a vida das pessoas comuns, como essas que estão aqui em Chipamanini, um grande mercado popular no coração de Maputo. Essa agitação toda que você está vendo aqui é um retrato do país. O pior ficou para trás, tudo bem. As pessoas sabem disso, mas agora elas querem mais, muito mais. Elas querem melhorar de vida e, principalmente, querem um futuro de oportunidade para os filhos. Estão lutando e batalhando por isso. Presidente, no período de libertação colonial, se olhando também assim para 30, 40 anos, praticamente todos os partidos dirigentes do processo de libertação falavam muito na unidade africana. Passado esse tempo, o senhor acha que isso continua vivo ou foi fragmentando e ficou uma utopia guardada na gaveta? Muito vivo mesmo, muito vivo mesmo. Sabe, a África é uma história de sucesso. Em 63,
decidiram formar a União Africana, a Organização da Unidade Africana. E eles definiram como objetivo a libertação da África do colonialismo e, naturalmente, o desenvolvimento. Ora, de 63 para 75, mais ou menos 76, quase toda a África estava livre. Realizou esse sonho. Depois disso, já mais próximo deste período, decidiu-se que não. Agora vamos lá trabalhar para a área de desenvolvimento econômico. Está organizada. Temos a União Africana, que é isso exatamente. E a África, ela própria, definiu exatamente quais são os passos. E os passos são: pega numa SADC, desenvolve a SADC, cria um mercado comum na SADC. Portanto, este é o caminho, enquanto criamos alguns pontos convergentes em todo o continente. E vamos caminhar assim, gradualmente. E chegaremos lá. E seremos uma sociedade sólida. Uma África realmente sólida. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC na sigla em inglês, existe desde 1992. O bloco foi criado para alcançar a paz e também para promover o desenvolvimento econômico através de um mercado comum entre os 15 países da região. Nós tivemos aqui em Moçambique, aliás, em outros países da África também, manifestações de jovens e muita gente começou a falar. Teve uma primavera árabe, agora vem um verão africano. O senhor acha que existe esse mesmo problema ou isso são pessoas que estão fazendo raciocínios que não fazem muito sentido? Bom, essas pessoas raciocinam assim, faz sentido para elas. Mas eu penso que numa situação em que há pobreza, isso está a combater contra a pobreza. Numa situação em que há expectativa de que a pobreza se pode eliminar, porque as perspectivas de crescimento são reais, obviamente também se criam ambições. A África é um continente de jovens. Quase a metade da população tem menos de 25 anos. 50% dos moçambicanos têm menos de 15 anos de idade. São crianças que precisam de escolas e serviços de saúde. São adolescentes e jovens que reclamam oportunidades e querem participar das decisões do país. Moçambique vive hoje em clima de paz, há liberdade e as pessoas têm acesso aos modernos meios de comunicação. Penso que o nível de vida aumentou, melhorou significativamente, né? Hoje o campo e a cidade não têm muita diferença, né? Hoje temos energia no campo, temos televisão, temos celulares, que antes não tínhamos. Nós notamos um crescimento enorme em vários setores, tanto para política, o turismo, em termos sociais. É uma coisa diferente. Penso que de um ponto para cá melhorou muito, sobretudo para emprego para os jovens. Porque as empresas que estão a extrair os minerais em Moçambique não são moçambicanas, são estrangeiras, mas na qual tem recrutamento moçambicano. Tem reassentamento dos moçambicanos, logo estão a ter casas melhoradas. Escolas, estradas, instituições de saúde e mesmo no aspecto de as pessoas terem tempo de lutar pela sua própria sobrevivência. Juventude, desemprego, às vezes uma falta de expectativa, setores podem entrar em, vamos dizer, em fermentação. Moçambique é aberto. As pessoas leem, as pessoas assistem aos filmes, as pessoas discutem, discute-se na rádio, discute-se na televisão, todos os dias. Portanto, não estou a dizer que não existe preocupação para resolver o problema do desemprego também por parte dos desempregados, para além do próprio governo. Agora, aquilo que eu digo é que essas dificuldades que existem, aqueles que veem, com os olhos que veem, podem contribuir exatamente para a solução dos mesmos, porque há espaço para isso. E a maior parte o espaço manifesta sobretudo na área democrática. Eles podem ter as suas organizações, que têm, eles podem discutir o que quiserem, que discutem, eles têm acesso à rádio, têm acesso à televisão, têm acesso aos jornais. Tudo
indica que nos próximos anos, Moçambique vai viver um período de grande crescimento econômico. O clima é de muito otimismo no país. Fala-se num salto para o futuro. A agricultura, a agroindústria, o turismo, a pesca, a mineração e a exploração de gás e óleo devem alavancar essa fase de crescimento. O litoral no Oceano Índico, com mais de 2.000 quilômetros, pode tornar o turismo a segunda maior fonte de recursos do país. No tempo colonial, as grandes embarcações já aportavam por aqui para trocar mercadorias. Séculos depois, a beleza natural das praias, os hotéis de qualidade, a excelente comida e um povo hospitaleiro atraem turistas do mundo inteiro. O solo de Moçambique é fértil. 45% das terras permitem atividades agrícolas. 75% da população vive da agricultura. Nesta atividade, a mulher moçambicana tem uma participação fundamental. 80% da produção e metade do comércio dos alimentos são feitos por elas. O Brasil está, hoje em dia, aumentando o seu intercâmbio, sua cooperação em Moçambique. O que o senhor espera das relações entre Moçambique e Brasil num futuro próximo? Que continuam a crescer, Sabe, o Brasil está não somente nas áreas deste investimento, mas está também em programas comuns do aproveitamento desta zona do corredor de Nacala, a fim de produzir cereais e outros produtos que possam reduzir a nossa dependência, praticamente eliminar a nossa dependência na importação de alimentos. Isto é só para falar de uma coisa, mas também na área técnica, né? Por exemplo, a produção de antirretrovirais e a criação, como é que chamam fiocruz. Fiocruz. Que está cá, que certamente vai também estimular a investigação nessa área. Por isso, nós vemos o Brasil como o nosso parceiro. Os benefícios dessa parceria já começaram a aparecer numa nova infraestrutura, na formação de profissionais moçambicanos e na geração de impostos. O governo espera, este ano, um aumento de 17% nas exportações de carvão mineral. O Corredor de Nacala é um projeto ousado de desenvolvimento da região norte do país. É um projeto que combina um grande aumento na produção de milho, algodão, caju e soja, com um salto na extração de recursos minerais. A ferrovia que vai ligar o porto de Nacala às províncias de Niassa e Tete tem 912 quilômetros. Quase 700 quilômetros estão sendo recuperados de uma antiga ferrovia e outros 230 quilômetros novos estão sendo construídos. A conclusão das obras está prevista para 2014. O corredor de Nacala será importante não só para o transporte de alimentos e de carvão, mas também para a circulação de passageiros e para a integração da região. A Vale, empresa brasileira, é quem está recuperando e construindo a ferrovia e também extraindo carvão nas minas de Moatize. A Vale, que opera desde 2011 no país, quer chegar a uma produção de quase 100 milhões de toneladas por volta de 2015. Como transformar a savana africana em um celeiro de alimentos? Esse é o desafio do governo de Moçambique ao lançar o ProSavana, uma parceria com o Brasil e o Japão. O programa prevê transferência de tecnologia e de conhecimentos para melhorar a qualidade do solo moçambicano e permitir o cultivo de produtos como o algodão, a mandioca, o milho e a soja. O processo é semelhante ao que aconteceu no Cerrado brasileiro, que deixou de ser uma área de baixíssima produtividade para se tornar um dos maiores fornecedores de alimentos no mundo. Moçambique quer seguir pelo mesmo caminho. O ProSavana vai significar, em primeiro lugar, para a população de Moçambique e daquela região em particular, a garantia de segurança alimentar
Em segundo lugar, vai significar a participação dos produtores locais nos mercados regionais e global, e a semelhança de que já aconteceram noutras partes do mundo, particularmente no Cerrado brasileiro, significará a participação de Moçambique no contexto global da produção. O grande desafio é fazer com que os moçambicanos sejam de facto os grandes protagonistas deste desenvolvimento. É o desenvolvimento dos indicadores importantes de desenvolvimento humano, como por exemplo a melhoria da nutrição, a melhoria da saúde da população, o aumento da renda, o aumento do nível de vida das populações naquela região e por consequência também do país de uma forma global, né? Quando nós comparamos, presidente, a África hoje com a África de 30 anos atrás, nós vemos que houve extraordinários progressos. O senhor acha que a África deixou para trás esse período tumultuado, difícil, e entrou num novo período, ou isso ainda não está assegurado? Eu penso que o elemento dominante na África é o sonho para o futuro. Portanto, a nossa África deve continuar a valorizar a experiência que teve desse período pós-colonial e usar isso para a realização do sonho que nós temos para uma situação menos turbulenta. Muito obrigado, presidente. Eu queria lhe mostrar aqui, ver se o senhor conhece isso aqui. Já vai aparecer. Ok. Se perguntares quem sou eu, com essa cara cavada de bexigas de maldade, um sorriso sinistro, nada te direi, nada te direi. Mostrar-te-ei as cicatrizes de cacos que surcam minhas costas negras. Olhar-te-ei com olhos de ódio, vermelhos de sangue vertido durante séculos. Isso é um filme da época antiga, o senhor na guerrilha. Está bom. É o senhor na guerrilha recitando um poema. Sim. Seu. Se me perguntares quem sou eu, com essa cara cavada de bexigas de maldade, Um sorriso sinistro, nada te direi, nada te direi. Mostrar-te-ei as cicatrizes de séculos que surcam minhas costas negras. olhar-te-ei com olhos de ódio, vermelhos de sangue vertido durante séculos, mostrar-te-ei a minha palhota de capim a cair de reparação. Levar-te-ei às plantações onde sol a sol me encontro dobrado sobre o solo, enquanto o trabalho árduo mastiga meu tempo. Levar-te-ei aos campos cheios de gente, onde gente respira miséria a toda hora. Nada te direi. Mostrar-te-ei somente isto. E depois, mostro-te os corpos do meu povo tombados por metralhas traiçoeiras, palhotas queimadas por gente tua. Nada te direi. Saberás porque luto.